Se é uma coisa que um narcisista não suporta, ele está sendo ignorado. Para outra pessoa, a perda de atenção pode ser uma leve irritação e inconveniência no máximo. Mas para um narcisista, ele corta muito mais profundamente. Você precisa entender que toda a sua estrutura psicológica é construída sobre uma base frágil de validação externa. Sem um suprimento constante de atenção, o que os psicólogos chamam de suprimento narcísico, a imagem cuidadosamente criada que eles apresentam ao mundo começa a se desvendar. Quando essa imagem desmorona, o que resta embaixo é um vazio profundo. Eles estão desesperados para evitar enfrentar. Essa dependência da afirmação externa não é uma peculiaridade superficial. É uma parte fundamental de como um narcisista mantém seu senso de si. De uma maneira muito real, sua identidade não existe no mundo interno, é refletido para eles por outros. Isso significa que, quando você retira sua atenção, não está apenas prejudicando os sentimentos deles. Você está ameaçando o próprio senso de ser. É uma ferida muito mais profunda do que qualquer retaliação verbal pode infligir e os envia a um estado de profunda turbulência interna. O que torna isso especialmente poderoso é que é a única coisa que eles não podem controlar. Um narcisista usará todas as ferramentas à sua disposição para manipular, culpa, charme, intimidação, mas nenhum deles trabalha se você simplesmente se recusar a se envolver. Essa recusa, esse ato de indiferença, faz algo devastador à sua psique. Isso os torna irrelevantes. Imagine passar a vida inteira construindo uma imagem falsa, algo grandioso, impressionante e cuidadosamente mantido, apenas para que ela tenha encontrado indiferença. É insuportável. Eis por que isso os machuca tão profundamente. Os narcisistas acreditam que devem ser o centro das atenções à matéria. Se você não está reagindo, se você não está alimentando o ego deles, então, na mente deles, eles não são nada. Eles não experimentam o mundo da mesma maneira que você. Para a maioria das pessoas, a identidade está enraizada em algo intrínseco: seus valores, seu caráter, os relacionamentos que você constrói. Mas para o narcisista, a identidade é totalmente externa. Depende do que os outros refletem para eles. Quando você os priva dessa reflexão, você os força a uma crise de identidade. Eles entram em pânico, lutam para recuperar o controle e, se não puderem, a máscara começa a escorregar, revelando a insegurança e a vergonha que trabalham tanto para enterrar. Agora, essa retirada de atenção não é simplesmente ignorar seus telefonemas ou se recusar a se envolver em argumentos. É muito mais profundo do que isso. É uma mudança interna, uma decisão de não permitir mais que seu comportamento dite seu estado emocional. Os narcisistas são mestres na criação do caos emocional porque mantém você focado neles. Se você está constantemente se defendendo, explicando se ou tentando ganhar a aprovação deles, permanecerá preso no jogo deles. Mas no momento em que você decide não jogar, é quando você recupera seu poder. Aqui está a parte que eles realmente não suportam. Quando você retira sua atenção, você os rouba da capacidade de definir a realidade para você. Os narcisistas manipulam através de uma distorção da verdade. Eles são a luz de gases, torcem as narrativas e fazem você questionar suas próprias percepções. Mas uma vez que você recua, depois de se recusar a se envolver, a capacidade deles de moldar seu mundo se desfaz. E nada os assusta mais do que perder esse poder. Você pode se perguntar por que essa tática funciona de maneira tão eficaz. É porque atinge o coração de seu medo mais profundo: ser invisível. Apesar da grandiosidade que eles projetam, a maioria dos narcisistas tem uma sensação subjacente de inutilidade. É isso que alimenta sua constante necessidade de admiração. É uma tentativa interminável de superar esse vazio interno. Por que essa tática funciona de maneira tão eficaz? É porque atinge o coração de seu medo mais profundo: ser invisível. Apesar da grandiosidade que eles projetam, a maioria dos narcisistas carrega uma sensação subjacente de inutilidade. É isso que alimenta sua constante necessidade de admiração. É uma tentativa interminável de superar esse vazio interno. Quando você para de alimentar essa necessidade, você os força a enfrentar o vazio que eles estão evitando a vida inteira, e eles farão quase tudo para evitar esse confronto. Em muitos casos, o narcisista aumentará seu comportamento quando sentir que você se retirando.
Porque isso não é porque eles se preocupam com você de qualquer maneira genuína. É porque eles não suportam perder o controle. Você pode vê-los se tornar mais agressivos, mais charmosos ou mais desesperados para puxá-lo de volta. Isso não é um sinal de sua força, é um sinal de sua fraqueza. O pânico deles revela o quanto eles confiaram em você para estabilizar sua identidade frágil. E quando você se recusa a ser essa força estabilizadora, a casa psicológica dos cards começa a entrar em colapso. Mas aqui está a parte crucial: você deve permanecer firme. No momento em que você se envolve, você entrega esse poder de volta a eles. Os narcisistas são especialistas em explorar aberturas emocionais. Se eles sentem que você ainda se importa, se virem até um vislumbre de investimento emocional, eles o usarão para reafirmar o controle. A verdadeira liberdade vem de um compromisso inabalável com sua própria realidade. Uma recusa em deixar suas manipulações o puxam de volta ao mundo deles. Então, talvez a verdade mais poderosa seja a seguinte: ao retirar sua atenção, você recupera sua autonomia. Você sai do papel que eles designaram, o admirador, o bode expiatório, o cuidador emocional, e você se torna o autor de sua própria vida. O narcisista pode entrar em pânico, mas esse pânico não é o seu problema. Seu foco deve permanecer em seu próprio crescimento, seus próprios valores e seu próprio senso de realidade, porque no final, a maneira mais eficaz de torturar um narcisista não é através da vingança, não através da raiva, mas através da sua indiferença. Quando você não precisa mais deles, quando suas opiniões, suas manipulações e seus julgamentos perdem o domínio sobre você, é quando o poder deles realmente se despedaça. E é aí que você finalmente está livre. Se há uma coisa que um narcisista não pode tolerar, é a perda de controle. Controle, para eles, não é apenas uma preferência, é uma necessidade. É o mecanismo pelo qual eles constroem uma realidade previsível, onde sua autoimagem frágil permanece intacta. Sem controle, eles são deixados para enfrentar a verdade caótica e desordenada de seu próprio mundo interno. Uma verdade que eles farão cumprimentos extraordinários para evitar. Então, quando você estabelece limites firmes, você atinge o cerne de sua sobrevivência psicológica. Não é apenas um inconveniente para eles, é uma ameaça. Os limites representam algo intolerável ao narcisista. A autonomia implica que você não é uma extensão de sua vontade, nem uma peça no tabuleiro de xadrez que eles podem manipular conforme sua conveniência. Sinaliza que você tem seus próprios pensamentos, seus próprios valores e sua própria capacidade de tomar decisões independentes de sua influência. Isso é um anátema para sua visão de mundo, porque um narcisista acredita fundamentalmente que outras pessoas existem para atender às suas necessidades. Quando você interrompe essa crença, quando deixa claro que não é deles para controlar, quebra a ilusão de seu domínio. Mas por que isso os afeta tão profundamente? Tudo se resume à maneira como os narcisistas regulam seu mundo emocional. A maioria das pessoas, quando confrontada com dor emocional, se envolve em reflexão. Eles se fazem perguntas: o que estou claro que você não é deles para controlar? Você quebra a ilusão de seu domínio. Mas por que isso os afeta tão profundamente? Tudo se resume à maneira como os narcisistas regulam seu mundo emocional. A maioria das pessoas, quando confrontada com dor emocional, se envolve em reflexão. Eles fazem perguntas a si mesmos: o que estou sentindo? Por que estou reagindo dessa maneira? O que essa dor significa? E como posso resolver isso? Esse processo, embora difícil, é essencial para o crescimento psicológico. Mas os narcisistas não, ou talvez não possam se envolver nessa forma de autoexame. Fazer isso exigiria enfrentar uma verdade. Eles acham insuportável que sob a grandiosidade reside um profundo sentimento de inadequação. Em vez de enfrentar essa verdade, eles externalizam sua turbulência emocional. A dor deles se torna o problema de outra pessoa. Sua insegurança deve ser acalmada pela obediência dos outros. E a maneira mais eficaz de manter esse sistema é através do controle. Quando você define um limite, você se recusa a participar desse sistema. Você diz: sou responsável por mim mesmo, e é responsável por si mesmo. De repente, eles não podem mais descarregar seu caos interno em você,
e sem essa saída externa, são deixados sozinhos com sua própria psique desordenada. É por isso que você costuma ver os narcisistas reagir com fúria tão explosiva ou charme manipulador quando confrontado com um limite firme. Não é porque o limite em si é ofensivo, é porque o limite ameaça toda a estrutura pela qual eles mantêm a estabilidade emocional. Você pode notar um padrão previsível quando começar a aplicar os limites. A princípio, o narcisista pode testar luz sutilmente, investigando fraquezas. Se isso falhar, eles geralmente aumentam, empregando culpa, manipulação ou até agressão direta de desgastar. Mas a verdade psicológica mais profunda é a seguinte: o desespero deles revela sua dependência. Apesar de toda a sua postura de superioridade, seu poder depende inteiramente da sua vontade de cumprir. No momento em que você se recusa a jogar, a fachada começa a quebrar. E aqui está a chave: seus limites não devem ser negociáveis. Os narcisistas prosperam em ambiguidade. Se seus limites forem vagos, inconsistentes ou facilmente ignorados, eles encontrarão uma maneira de explorar luz. Limites claros, firmes e não negociáveis são o único idioma que eles entendem. E quando você mantém esses limites, quando você se recusa a explicar, justificar ou vacilar, entrega uma mensagem profunda: não serei controlado. Mas há um impacto mais profundo aqui, que chega além do seu relacionamento com o narcisista. Toda vez que você afirma um limite, você recupera uma parte de si mesmo que pode ter sido perdida no caos de sua manipulação. Você começa a redefinir quem você é em seus próprios termos. Seus pensamentos ficam mais claros. Sua energia emocional, uma vez consumida pelo drama, é redirecionada para o seu próprio crescimento. E talvez o mais importante, você começa a confiar em si mesmo novamente. Que a verdade é que muitas pessoas no relacionamento com os narcisistas perdem essa confiança depois de serem iluminados, criticados e prejudicados por tanto tempo. Você começa a duvidar de sua própria realidade. Os limites restauram essa confiança. Cada um é uma declaração de autorrespeito, uma declaração de que suas necessidades, seus valores e suas experiências são importantes. Agora, algumas pessoas temem que estabelecer limites provocará o narcisista a uma maior retaliação, e em alguns casos, que o medo seja justificado. Quando o controle dele se afasta, muitos narcisistas escalam suas táticas manipuladoras na tentativa de puxá-lo de volta sob a influência deles. Mas aqui está o ponto crucial: a escalada deles não é um sinal de sua fraqueza, é evidência de sua força. Quanto mais eles reagem, mais claro se torna o quanto eles confiam em sua submissão. Por mais desconfortável que isso possa estar no curto prazo, também é uma poderosa confirmação de que você está se libertando da aderência. É importante entender que os limites não se trata de controlar o comportamento do narcisista. Esse é um jogo perdedor. Os limites são sobre definir o que você quiser e não tolerará. Você não pode mudar o caráter deles, mas pode alterar absolutamente o espaço que permite que eles ocupem em sua vida. É aqui que está seu verdadeiro poder. Você não está mais esperando que eles respeitem você ou esperando que eles mudem. Em vez disso, você assume a responsabilidade de proteger seu próprio bem-estar. E esse é um poder que eles não podem tirar de você. No final, o maior ato de desafio contra o narcisista não é a raiva, nem a vingança. Está simplesmente se recusando a ser controlado. Quando você mantém limites firmes, você interrompe todo o mecanismo de manipulação. Você os força a enfrentar a verdade que passaram a vida inteira evitando, que não são onipotentes, que seu poder é uma ilusão e que, sem a sua conformidade, eles são fundamentalmente impotentes. E aqui está a verdade mais importante para você: não é responsável por seus sentimentos, inseguranças ou necessidade de controle. Você é responsável por si mesmo, e quando abraça completamente essa responsabilidade, recupera a liberdade que é por razão. Os narcisistas prosperam com a atenção. É a força vital deles, sua moeda e seus principais meios de manter um senso frágil e profundamente instável de si. Em termos psicológicos, isso é chamado de suprimento narcísico, a admiração, a validação ou até o medo que eles extraem daqueles que os rodeiam. Sem ele, eles ficam expostos aos próprios sentimentos que trabalham tão incansavelmente para suprimir sentimentos de vazio, inadequação e insignificância.
Bom, é exatamente por isso que a indiferença é tão devastadora para eles. Não é apenas que eles não gostem de serem ignorados, é que sua indiferença perfura a ilusão cuidadosamente construída que eles criaram sobre si e sua importância. Quando você não reage mais, quando suas palavras não evocam mais uma resposta emocional, você interrompe toda a estrutura psicológica. Os narcisistas confiam em sua capacidade de provocar, seja positivo ou negativo. Sua reação confirma que eles ainda mantêm o seu mundo emocional. Se eles podem deixá-lo com raiva, eles ainda têm controle. Se eles podem fazer você se desculpar, permanecem superiores. Se eles podem fazer você duvidar a si mesmo. Mas, quando você se torna indiferente, quando se recusa a se envolver, o poder deles começa a se desfazer. É como se você puxasse o tapete debaixo deles, e o mundo que eles se moldaram meticulosamente ao redor de si começaram a desmoronar. O que torna a indiferença particularmente excruciante para o narcisista é que ela reflete a única coisa que eles mais temem: sua própria irrelevância. Na essência deles, muitos narcisistas são assombrados por um profundo senso de que eles realmente não importam, que sem validação externa, eles não são nada. Esse medo é tão intolerável que eles manipulam, enganam e até destruem relacionamentos para evitar confrontar. Sua indiferença, então, não é apenas uma retirada de atenção. É um desafio direto para a crença de que eles são a figura central em sua vida. E essa é uma verdade que eles são totalmente não equipados para lidar. É intolerável que eles manipulem, enganam e até destruam relacionamentos para evitar confrontá-lo. Sua indiferença, então, não é apenas uma retirada de atenção. É um desafio direto para a crença de que eles são a figura central em sua vida. E essa é uma verdade que eles são totalmente não equipados para lidar. Obviamente, a obtenção de indiferença é mais fácil dizer do que fazer quando você está envolvido com um narcisista. Suas respostas emocionais têm sido frequentemente moldadas pelo comportamento deles. Eles provocam, você reage. É um padrão profundamente arraigado. E quebrar esse padrão requer não apenas a força de vontade, mas uma mudança fundamental na maneira como você se vê e seu valor. Você deve ver que sua energia emocional é valiosa e desperdiçá-la em alguém que só procura manipulá-lo é uma forma de auto-betrayal. Não se trata de suprimir seus sentimentos. Trata-se de recuperar o seu direito de decidir onde esses sentimentos são direcionados. A indiferença não significa que você pare de se preocupar com sua própria dignidade ou bem-estar. Muito pelo contrário. Isso significa que você para de conceder ao narcisista o poder de ditar seu estado emocional. Quando eles o insultam, não é mais um reflexo do seu valor, é um reflexo de sua insegurança. Quando eles tentam culpá-lo, revela o medo de perder o controle, não o seu fracasso. E quando eles tentam puxá-lo de volta para o caos, você pode reconhecer-lo pelo que é uma tentativa de reafirmar o domínio que eles podem se sentir escorregando. Há uma profunda liberdade em chegar ao ponto em que suas palavras e ações não afetam mais você, e não se engane. É um ponto que você pode alcançar. É um processo que requer paciência e autocompaixão. Significa permitir-se lamentar as esperanças que você possa ter para um tipo diferente de relacionamento. Isso significa reconhecer que você não pode mudar quem eles são, por mais que você invista. E isso significa redirecionar energia em direção ao seu próprio crescimento, em vez de ser consumido por sua disfunção. Uma das coisas mais notáveis que você notará quando cultiva a indiferença é o quão previsível o comportamento deles se torna. Os narcisistas costumam acreditar que são exclusivamente inteligentes ou astutos, mas seus padrões emocionais são surpreendentemente repetitivos. Eles percorrerão as mesmas táticas: provocação, culpa, manipulação, porque essas são as únicas ferramentas que eles conhecem. Quando essas táticas não funcionam mais, elas geralmente ficam desesperadas, lutando para encontrar uma nova maneira de puxá-lo de volta para a esfera deles, e esse desespero revela o quão dependente eles foram do seu investimento emocional.
Mas aqui está a parte crucial: a reação deles não é de sua responsabilidade. Uma das grandes armadilhas psicológicas ao lidar com um narcisista é a crença de que você é de alguma forma obrigado a gerenciar seus sentimentos. Isso não é verdade. Você não é responsável pela insegurança deles, não é responsável pela raiva deles e certamente não é responsável por manter a ilusão de que eles são mais importantes do que são. Sua única responsabilidade é proteger sua própria saúde mental e emocional. Quando você domina a arte da indiferença, você não está mais preso em seu labirinto emocional. Você para de jogar um jogo que não pode vencer e, mais do que isso, começa a recuperar as partes de si mesmo que foram perdidas na sombra deles. Sua energia se torna sua novamente. Seus pensamentos não são mais consumidos com como navegar na próxima explosão. Primeiro, você se torna livre no sentido mais profundo. Não apenas livre deles, mas livre para viver sua vida de acordo com seus próprios valores. E a ironia em sua sombra, sua energia se torna sua novamente. Seus pensamentos não são mais consumidos com como navegar na próxima explosão. Primeiro, você se torna livre no sentido mais profundo. Não apenas livre deles, mas livre para viver sua vida de acordo com seus próprios valores. A ironia, claro, é que essa liberdade é precisamente o que mais tortura um narcisista, porque nada enrola seu ego frágil mais profundamente do que perceber que não tem mais um domínio sobre você. Quando você não precisa mais da aprovação deles, a capacidade deles de controlar você evapora, e, naquele momento, o narcisista é forçado a enfrentar a verdade que eles estão evitando a vida inteira, que, sem o poder de manipular os outros, eles ficam sem nada além de si mesmos. Então, se você quiser destruir o seu domínio sobre você, comece retirando seu investimento emocional. Deixe suas palavras caírem. Deixe suas provocações ecoarem em silêncio. Recuse-se a ser atraído de volta ao caos que eles criam, e ao fazê-lo, você recupera a única coisa que eles nunca podem tirar de você: sua autonomia. Porque no final, a afirmação mais poderosa que você pode fazer para um narcisista é simplesmente o seguinte: não sou mais seu para controlar. Os narcisistas prosperam no caos. É o seu habitat natural, a arena onde eles se sentem mais em casa. Isso não é acidental. É uma estratégia deliberada. O caos o mantém desestabilizado, incerto e emocionalmente reativo, que é precisamente o estado em que eles podem exercer mais controle. Quando sua energia mental e emocional é consumida pela turbulência que eles criam, você tem pouco para questionar o comportamento deles ou afirmar seus próprios limites. É por isso que trazer clareza crítica, em suas interações com um narcisista é um movimento tão poderoso e perturbador. Ele corta a névoa da manipulação e os força a enfrentar uma realidade que eles não podem torcer em seu proveito. A clareza não é simplesmente sobre o que você diz, é sobre o que você se recusa a tolerar. Narcisistas se destacam em linhas embaçadas. Eles reescrevem a história para se adequar à sua narrativa, torcer suas palavras para fazer você duvidar de si mesmo e injetar confusão até mesmo nas situações mais diretas. Quando você traz clareza, você se recusa a jogar junto com essas distorções. Você para de discutir sobre a versão da realidade, uma versão que é, por design, sempre muda e egoísta. Em vez disso, você se mantém firme no que sabe ser verdade. E aqui está o que é fascinante: os narcisistas não suportam ser confrontados com a verdade inflexível. É como segurar um espelho para eles, que refletem a única coisa que eles não podem enfrentar: sua própria desonestidade. Quando você estabelece clareza, você para de se envolver com o ruído e se concentra apenas no que é real. Isso significa se comunicar com precisão e sem excesso emocional. Os narcisistas se alimentam de suas respostas emocionais, seja raiva, confusão ou culpa. Você afasta o poder que eles derivam da sua angústia. Por exemplo, se eles tentarem à luz de gasolina, torcendo os eventos para fazer você questionar sua memória, você não discute ou se defende sem parar. Você simplesmente declara a verdade uma vez, firmemente, e segue em frente: não foi o que aconteceu, e não vou debater com você. Esse nível de clareza não é apenas desarmante, é profundamente perturbador para alguém que confia no controle da narrativa. Outro aspecto da clareza está na definição
e aplicação de seus limites. Os narcisistas são violadores de fronteira por natureza. Eles pressionam seus limites não apenas para ver até onde eles podem ir, mas para prejudicar-lo. Não é apenas desarmante, é profundamente perturbador para alguém que confia no controle da narrativa. Outro aspecto da clareza está na definição e aplicação de seus limites. Os narcisistas são violadores de fronteira por natureza. Eles pressionam seus limites não apenas para ver até onde eles podem ir, mas para minar seu senso de autonomia. Toda vez que você dobra o cena, eles o interpretam como evidência de que mantém as rédeas. A clareza em seus limites significa ser inequívoco sobre o que você quiser e não aceitará. Não se trata de convencer-los a respeitar-lo. Eles não vão. Trata-se de deixar claro que você se respeita o suficiente para aplicar consequências. E isso é crucial. A clareza sem fiscalização não tem sentido. Se você disser não vou tolerar desrespeitar, mas permita que seus insultos continuem, suas palavras perdem todo o poder. Mas, se você indicar calmamente seu limite e seguir adiante, deixando a conversa ou encerrando o relacionamento, envie uma mensagem que eles não podem ignorar. A beleza da clareza é que ele afasta a capacidade do narcisista de enlamear as águas. Eles tentarão atrair você com confusão, apelo emocional ou explosões dramáticas. Mas se você permanecer ancorado em clareza, suas táticas perdem a eficácia. Isso não significa que eles vão parar de tentar. Muito pelo contrário. De fato, quanto mais clara você se tornar, mais frenéticas são suas tentativas de desestabilizar. Você pode se tornar. Por quê? Porque sua clareza ameaça a própria base de seu controle. Isso os obriga a reconhecer que suas manipulações não funcionam mais em você e nada os aterroriza mais. É aqui que a profundidade psicológica entra em jogo. A razão pela qual a clareza é tão dolorosa para um narcisista é que ele afasta sua capacidade de evitar a realidade. O comportamento narcisista está fundamentalmente enraizado na evasão, um esforço implacável para escapar de sentimentos de inadequação e vergonha. Quando você traz clareza, você perfura a ilusão que eles construíram em torno de si. Você se recusa a ser puxado para o jogo deles. E ao fazê-lo, expõe o vazio em sua essência. Eles sabem, conscientemente ou não, que, sem a capacidade de controlar-lo através da confusão, perdem a única coisa que não suportam perder relevância. O que é notável na clareza é que é uma ferramenta inteiramente sob seu controle. Você não precisa da permissão deles para ser clara. Você não precisa da validação deles para afirmar sua verdade. Você simplesmente decide que não se envolverá mais no cabo de guerra emocional que eles confiam. Essa decisão é transformadora, não apenas em seu relacionamento com o narcisista, mas na maneira como você se vê. Porque, quando você prioriza a clareza, está fazendo uma declaração profunda sobre o seu próprio valor. Você está dizendo, não vou mais viver em uma realidade definida pela disfunção de outra pessoa. E aqui está o ponto final. A clareza é uma prática contínua. Os narcisistas testarão, eles vão procurar rachaduras. Mas quanto mais você se compromete com isso, mais forte se torna. Você começará a ver suas táticas para o que são tentativas desesperadas de se apegar ao poder que não possuem mais. Quanto mais eles sentem que não conseguem abalar sua clareza, mais impotentes se tornam. Eventualmente, eles enfrentam uma verdade que não podem manipular. Seu domínio sobre você está quebrado. Ponto. Portanto, se você deseja desmontar o poder de um narcisista, comece trazendo clareza a todas as interações. Fale a verdade sem desculpas. Defina limites sem vacilar. E o mais importante, recusar-se a ser atraído de volta à confusão que eles criam. Porque quando você fica claro, totalmente claro, sua capacidade de controlar você se dissolve. Para desmontar o poder de um narcisista, comece trazendo clareza a todas as interações. Fale a verdade sem desculpas, defina limites sem vacilar. E o mais importante, recusar-se a ser atraído de volta à confusão que eles criam. Porque, quando você se torna claro, verdadeiramente claro, a capacidade deles de controlar você se dissolve, e nessa clareza, você encontra algo que eles nunca podem tirar de você: liberdade. Os narcisistas operam em um mundo construído com aparições. Uma fachada elaborada, cuidadosamente construída para esconder as profundas inseguranças. Em sua essência,
Eles são mestres em criar ilusões sobre si mesmos, sobre seus relacionamentos e sobre seu poder. Mas aqui está uma verdade que eles não podem escapar à realidade. É mais forte do que qualquer ilusão. E nada é mais devastador para um narcisista do que ser exposto à verdade, especialmente quando essa verdade mina a imagem falsa que eles trabalham tão incansavelmente para manter. Se você deseja desmontar o poder deles, pode não haver uma arma mais eficaz do que revelar a realidade calmamente e sem desculpas. No coração da composição psicológica de um narcisista, há um senso de si mesmo frágil e muitas vezes ferido. Isso é importante para entender. Sob a arrogância e a manipulação reside uma profunda vulnerabilidade. Eles compensam essa vulnerabilidade projetando uma imagem de superioridade, invencibilidade e controle. Mas essa imagem é fina de papel. Ele se baseia inteiramente na validação externa para convencer outras pessoas a comprar a narrativa que estão vendendo. Quando você se recusa a participar dessa narrativa, quando fala a verdade de maneira clara e consistente, expõe a lacuna entre a imagem pública e a realidade privada deles. Essa exposição não é apenas desconfortável para um narcisista, é intolerável. Uma das maneiras mais diretas de conseguir isso é através da honestidade inabalável. Os narcisistas prosperam em ambientes onde a verdade é maleável, onde os fatos podem ser distorcidos, as memórias reescritas e as percepções manipuladas. Mas a verdade, verdadeira verdade, não é negociável. Quando você se compromete a falar com sinceridade, você os priva da ambiguidade necessária para manter o controle. E aqui está a chave: você não precisa ser agressivo ou confrontador para expor a realidade. De fato, quanto mais composto e factual você for, mais desestabilizador é para eles. Uma afirmação simples e calma, como eu sei o que aconteceu, e não vou iluminar a duvidar, carrega um poder enorme. Sinaliza que você não está mais disponível para ser manipulado. Mas a verdade não é apenas em suas palavras, também está em suas ações. Os narcisistas são hábeis em usar palavras como armas, mas as ações são muito mais difíceis de distorcer. Quando seu comportamento reflete sua verdade, ele se torna inegável. Se você disser que não tolerará mais desrespeito e se afasta quando isso acontecer, expõe a impotência deles sobre você. Quando você para de se envolver no caos emocional deles e vive de acordo com seus próprios valores, deixa claro que a influência deles não está mais moldando sua vida. Isso é realidade em ação e é uma das maneiras mais poderosas de desmantelar suas ilusões. O que torna a realidade tão dolorosa para um narcisista é que ela os obriga a se enfrentar. Todo o seu sistema de defesa psicológica foi projetado para evitar o autoexame. Eles projetam culpa em outros, reescrevem a história para evitar a responsabilidade e construir justificativas elaboradas para seu comportamento. Mas quando você para de jogar junto, quando reflete de volta a realidade de volta a eles, force-os a uma posição em que essas defesas começam a rachar. Eles ficam sem escolha, a não ser ver a verdade que estão desesperados para evitar que seu poder depende do engano e que, sem esse engano, são profundamente vulneráveis. É importante, realidade de volta para eles. Você os força a uma posição em que essas defesas começam a rachar. Eles ficam sem escolha a não ser ver a verdade que estão desesperados para evitar que seu poder depende do engano e que, sem esse engano, são profundamente vulneráveis. É importante reconhecer que esse processo não será bem-vindo. Os narcisistas reagirão à exposição da realidade com defensividade, raiva ou tentativas de desacreditá-lo. Isso é previsível porque, em sua visão de mundo, admitir falhas ou aceitar a verdade é semelhante à aniquilação. Eles não podem se dar ao luxo de reconhecer a realidade porque isso ameaça a própria identidade que construíram. Mas sua tarefa não é convencer-los ou ganhar sua aprovação. Sua tarefa é simplesmente permanecer enraizada no que é verdadeiro, não importa o quanto eles tentem distorcer. Esse compromisso com a verdade não é apenas desmontar seu poder, é também sobre recuperar o seu. Viver à sombra de um narcisista exige um tipo de auto-betrayal. Você é solicitado, sutil ou abertamente, a duvidar de suas percepções, suprimir seus sentimentos
e aceitar uma versão da realidade que atenda às suas necessidades enquanto apaga a sua. Quando você escolhe viver pela verdade, você reverte essa dinâmica. Ponto. Você afirma que suas experiências são importantes, seus sentimentos importantes. Sua realidade é importante, e nenhuma quantidade de manipulação pode apagar isso. E aqui está uma visão profunda quando você se compromete a viver na verdade. Você se torna intocável a um narcisista. Eles não podem manipular o que não podem distorcer. Eles não podem controlar alguém que se recusa a jogar o jogo. E quanto mais clara e consistente você reflete a realidade, mais impotentes eles se tornam. Suas ilusões quebram, não porque você as ataca, mas porque a verdade, por sua própria natureza, desmonta o engano. Essa clareza da verdade se estende além do próprio relacionamento. Quando você para de viver em uma realidade distorcida, sua visão de si mesmo fica mais clara. Você começa a confiar em seus instintos novamente. Você reconhece as maneiras pelas quais foi diminuído ou manipulado e se recusa a permitir mais por isso. Isso não é apenas liberdade do narcisista. É liberdade de ser totalmente você mesmo, sem oneração por suas ilusões. Então, se você deseja desmantelar o poder de um narcisista, comece com a verdade, fale claramente, haja de forma consistente e recuse-se a ser atraído por suas distorções. Porque no final, não importa quão elaborados sejam seus enganos, o real sempre vence. E quando você está firmemente na verdade, você se torna uma força que eles não podem controlar. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que quebra seu poder. O golpe final ao poder de um narcisista não é raiva, vingança ou mesmo confronto, é indiferença. A indiferença se comunica da maneira mais profunda possível que sua influência sobre você se foi. Para um narcisista, não há nada mais agonizante do que perceber que eles não têm mais controle emocional, que suas ações não ditam mais seus sentimentos ou comportamento. Eles prosperam com sua atenção, seja positivo ou negativo, amor ou raiva, admiração ou medo. Quando você retira essa atenção completamente, você interrompe a linha de vida, e sem essa fonte de poder, elas são deixadas para enfrentar o vazio que passam a vida tentando evitar. A razão pela qual a indiferença é tão devastadora está na própria estrutura da psique narcísica. Na sua essência, os narcisistas sofrem de um senso de si instável e fragmentado. Sua grandiosidade e manipulação são estratégias compensatórias, uma maneira de manter uma identidade frágil que está constantemente ameaçada. É por isso que eles precisam provocar reações dos outros. A própria estrutura da psique narcisista é que, em sua essência, os narcisistas sofrem de um senso de si instável e fragmentado. Sua grandiosidade e manipulação são estratégias compensatórias, uma maneira de manter uma identidade frágil que está constantemente ameaçada. É por isso que eles precisam provocar reações dos outros. Toda vez que eles provocam você, toda vez que o atraem para o caos emocional deles, recebem confirmação de que existem, de que ainda têm o poder de moldar a realidade de outra pessoa. Mas quando você se torna indiferente, quando suas palavras e ações não provocam mais uma resposta, isso os confronta com uma possibilidade aterrorizante que elas são impotentes e insignificantes. Não há nada que um narcisista teme mais do que isso. A indiferença não é a mesma que fingir não ser afetada. Não é um ato de desempenho ou uma estratégia manipular em troca. É um estado de desengajamento emocional genuíno, uma decisão de retirar sua energia do jogo completamente. Isso requer uma mudança interna, tanto quanto externa. Você para de discutir, você para de se explicar, para de procurar a validação ou espera a compreensão deles. Você não investe mais parte de si mesmo na tentativa de mudar, luz ou influenciar, luz, e ao fazê-lo, recupera sua autonomia emocional. Isso não é fácil. É natureza humana querer ser ouvida e entendida quando você foi prejudicado. Há um desejo instintivo de justiça pelo reconhecimento da dor que você sofreu. Mas aqui está a verdade desconfortável: um narcisista nunca lhe dará esse fechamento. Eles não estão psicologicamente equipados para reconhecer os danos que causam. Esperar um pedido de desculpas ou esperar a validação o mantém trancado em seu aperto psicológico. A verdadeira liberdade ocorre quando você não precisa mais dessas coisas. Quando a incapacidade de entender
ou reconhecer sua dor se torna irrelevante para sua própria cura. Ponto. O que torna a indiferença especialmente poderosa é que ela interrompe completamente a dinâmica controlada. Ponto. Os narcisistas operam através de ganchos emocionais, manipulando sua necessidade de aprovação, provocando reações e explorar vulnerabilidades. Quando esses ganchos não funcionam mais, quando você responde às provocações deles com desapego ou silêncio calmo, toda a base de seu poder desmorona. Eles são deixados em cela, desesperados para recuperar a conexão emocional que uma vez controlavam. Mas a essa altura, você já saiu do jogo. E aqui está algo ainda mais profundo: a indiferença não é apenas sobre o narcisista, é sobre você. Isso significa uma profunda mudança em sua identidade. Quando você se torna indiferente, não é mais definido pelo relacionamento. Você não mede mais seu valor através da aprovação ou permite que a disfunção deles molde sua realidade. Em vez disso, você ancora em algo mais forte: seus próprios valores, sua própria verdade, sua própria visão de quem você é e qual é a sua vida. Isso não é indiferença nascida de amargura ou repressão. É a indiferença de alguém que superou a necessidade de se provar a pessoas que não podem ver. Também vale a pena notar que os narcisistas não podem tolerar a indiferença por muito tempo. Quando eles percebem que não têm mais controle sobre você, eles geralmente escalam suas táticas. Eles podem tentar provocá-lo com crueldade ou carinho repentino. Eles podem espalhar mentiras ou procurar prejudicar sua reputação. Este é um esforço de última hora para puxá-lo de volta para a web deles. Mas aqui está a chave: se você permanecer indiferente, nada disso funciona. Você se recusa a reagir, e essa recusa é a palavra final. Diz mais alto do que qualquer argumento que seu poder sobre você termine. Um esforço de última hora para puxá-lo de volta para a web deles. Mas aqui está a chave: se você permanecer indiferente, nada disso funciona. Você se recusa a reagir, e essa recusa é a palavra final. Diz mais alto do que qualquer argumento que seu poder sobre você termine. A indiferença também protege sua energia. Os relacionamentos com os narcisistas são cansativos porque exigem um investimento emocional constante, explicando-se, se defendendo, gerenciando o humor. Quando você se retira dessa dinâmica, você se liberta para investir em coisas que importam: sua cura, seus objetivos, seus relacionamentos com pessoas que podem amá-lo em troca. Com o tempo, esse espaço emocional permite redescobrir partes de si mesmo que foram enterradas sob sua influência. Ponto. Você se lembra de como é viver sem medo, sem turbulência emocional constante, e que a liberdade não tem preço. A verdade final é a seguinte: quando você se torna indiferente, você se torna intocável. Não importa o quanto um narcisista tenta atraí-lo de volta, eles não podem chegar a você. Suas palavras perdem o poder, suas manipulações caem e, eventualmente, são deixadas para se enfrentar uma realidade que passaram a vida inteira tentando evitar. No final, sua indiferença não é apenas um ato de autoproteção. É um ato de profunda libertação. Você se solta do aperto deles e, ao fazer isso, recupera seu direito a uma vida que é totalmente sua.